Boa noite, a honra é minha. Doutor, o fato de Garnier ter permanecido em silêncio durante o inquérito e falado apenas agora é uma estratégia de defesa ou uma mudança de conduta diante das novas provas apresentadas? E eu aproveito para perguntar também para o senhor uma outra questão, doutor Demóstenes. É que o seu cliente chamar de ilações as considerações dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica é suficiente para livrá-lo da acusação de um dos principais envolvidos na trama golpista? Sendo bem realista, o senhor acredita na possibilidade de o seu cliente não ser condenado? Primeiramente, ele ficou em silêncio por determinação minha. Por quê? Nós não tínhamos acesso às provas durante o inquérito policial. Segundo, Garnier está tecnicamente absolvido. Tudo que foi acusado esfarelou-se, né? Então, o Procurador-Geral da República disse que ele assinou uma nota, junto com outros comandantes, a mando de Bolsonaro para deixar os manifestantes nas portas dos quartéis, no dia 11 de novembro. Os três comandantes, Garnier, Batista Júnior e Freire Gomes, negaram isso. Então, essa acusação já era, ela não existe mais. No dia 7 de dezembro, quem disse que ele colocou tropas à disposição na reunião foi Batista Júnior. Só que se comprovou que Batista Júnior não estava nessa reunião. Ele estava dando uma palestra em Pirassununga. E no dia 14, ninguém falou nada e os três comandantes falaram isso. Então, as denúncias contra Garnier, juridicamente, elas estão destroçadas, né? Não são. O Garnier diz que são ilações, porque, infelizmente, Batista Júnior, ele não se sabe por que motivo, inventou essa história. Carlos Maza. Boa noite, Demóstenes. Boa noite, Tardan também, né? A gente ainda não tinha sido introduzido aqui, o pessoal que acompanha a gente também. Demóstenes, eu queria te perguntar um pouco também sobre o depoimento do Mauro Cid, né? O que a gente tem visto é que alguns dos advogados de defesa, ali, principalmente do núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemoraram ali o depoimento agora novo do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro nesse processo, porque teriam ocorrido ali algumas contradições, teria aberto margem ali para novas alegações da defesa. Como é que o senhor, como integrante, né, dessa banca de advogados que está atuando nesse caso, avaliou esse depoimento ali? No caso do Almir Garnier, também há pontos para ser explorados pela defesa do almirante com relação às declarações novas ali do Mauro Cid? Mauro Cid apresenta a 10ª versão. Isso aí, em qualquer outro processo, essa delação já tinha caído. Por muito menos as delações da Lava Jato caíram. Então, o Mauro Cid não tem consistência, ele é um mitômano, é uma figura que a cada minuto apresenta uma nova versão. Lembre-se que quem disse isso não fui eu. Ontem o ministro Fux, ao fim, disse 9 versões, não dá para acreditar. Então, na realidade, não é comemorar, é fazer com que a verdade ela chegue. O golpe de Estado que esse cidadão tentou envolver uma série de figuras, ele não existiu. Ele é de fancaria, né? A própria ligação desses atos, né, de conversas com o 8 de janeiro, muitas pessoas perguntaram sobre isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que houve foi vandalismo, destruição de patrimônio público, destruição de coisa tombada, isso é gravíssimo. As pessoas têm que ser punidas por isso. Agora, inventar um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, isso ficou completamente desmoralizado. 10ª versão. Uma pessoa que fala uma coisa a cada dia e muda a cada dia, ela pode ter credibilidade? Doutor Demóstenes, o almirante Garnier confirma que houve uma apresentação sobre GLO e outras necessidades adicionais, isso num telão, né, durante a reunião de dezembro de 2022. Isso já não pode ser enquadrado como participação em uma discussão, pelo menos golpista?
Olha, me perdoe, mas GLO está na Constituição. Como é que alguém pode dar um golpe obedecendo à Constituição? E a GLO não foi adotada, né? GLO para conturbação de segurança pública, né? Então, veja bem, o que o Garnier disse foi o que o Batista Gomes disse, que foi o Freire Gomes disse, e até o próprio Batista Júnior, que não estava lá, né, também disse que houve uma apresentação de considerandos, né? Considerando é aquilo que vem antes de alguma coisa, né, para adotar a sua medida. Mas o presidente disse, olha, eu estou estudando essa coisa e vou chamar vocês para uma nova discussão. E isso nunca aconteceu. Nunca mais ele chamou ninguém para discutir coisa alguma. Mas Demóstenes, a GLO é uma figura constitucional, mas que está prevista para situações bem específicas e que tem esse caráter de emergência. No caso, qual seria? Perder a eleição é uma emergência? Não, isso aí é você que está falando. Isso nunca foi dito, né? O que foi dito pelos 3 comandantes, inclusive o Batista Júnior, é que havia divisão no país, havia insegurança, havia gente na frente dos quartéis, havia greve de caminhoneiros, que talvez fosse necessário usar a GLO para pacificar o país naquele momento e entregar ao presidente eleito, né, o país devidamente pacificado. Uma declaração do Bolsonaro desmobilizando essas pessoas teria um efeito muito maior, provavelmente, do que decretar uma GLO se o interesse era esse, desmobilizar os protestos nos quartéis. E não houve essa declaração do Bolsonaro com relação a isso. Houve a declaração do Bolsonaro. O senhor está completamente equivocado. No dia 1º ou 2 de dezembro, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento por escrito, endereçado aos caminhoneiros e desmobilizou os caminhoneiros. Por isso caminhoneiros, mas o pessoal nos quartéis... O que o senhor está dizendo não é verdade. O presidente Bolsonaro se dirigiu diretamente aos caminhoneiros e acabou com a mobilização dos caminhoneiros. Uhum. O Maza está dizendo que foi aos caminhoneiros, mas não a quem estava acampado em frente aos quartéis, né? E, doutor Demóstenes... Mas eu posso responder isso também, se o senhor desejar. Por favor, então, por favor. Na realidade, o próprio comandante do Exército, do presidente Lula, disse que nos quartéis, no dia 4 ou 5 de janeiro, haviam apenas 300 ou 400 pessoas lá em Brasília. E que essas pessoas chegaram mobilizadas por não sei quem, depois, com 300 ônibus, né, ou mais, e aí essas pessoas é que fizeram a confusão. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. E, doutor Demóstenes, seria possível o senhor fazer uma comparação de desempenho, digamos assim, dos réus nos depoimentos ao Supremo Tribunal Federal? Os réus, de um modo geral, e o seu cliente, claro, em especial, o senhor diria que terminaram esses depoimentos com mais ou menos chances de serem condenados? Eu só posso falar em relação ao meu cliente, né? O meu cliente provou que é inocente. E devia ser o contrário. Deveriam provar que ele é culpado, mas ele provou que ele é inocente. Inclusive, o dado usado por Batista Júnior para dizer que ele tinha 14 mil fuzileiros navais era mentira do Batista Júnior. Tanto é que, na época, tinha 17 mil fuzileiros navais e hoje tem 15.500. O único lugar que tem 14 mil fuzileiros navais, consta esse número, é no Google. Então, Batista Júnior, de forma calhorda, foi ao Google, pegou esse número, felizmente esse número é equivocado. Maza. Demóstenes, agora a gente deve ter aí no processo uma etapa nova para a questão também de pedidos de oitivas, né, e diligências complementares. Como é que a defesa, né, dos réus nesse grupo que está aí, já teve esses depoimentos agora, está pensando, vocês devem pedir novas oitivas com testemunhas, nova produção de prova? Como é que vocês estão vendo essa etapa de diligências complementares no processo? O almirante Almir Garnier está bem tranquilo, não vai pedir nada.
E outra coisa que eu queria perguntar também, Demóstenes, era a respeito da condução, né, que a gente viu desses depoimentos, né, tinha muita expectativa com relação a como seria a postura do ministro Alexandre de Moraes, do Luiz Fux e também, né, do Procurador-Geral da República. O senhor que estava lá, participou muito bem disso, como é que o senhor avaliou a postura com relação aos ministros do STF e do Procurador-Geral da República nesses depoimentos ao longo aí da última semana? Olha, pode-se fazer qualquer crítica ao ministro Alexandre de Moraes, mas dizer que ele não é competente, que ele não sabe o que faz, que ele não é trabalhador, isso não existe. E o ministro Fux, da mesma forma, Paulo Gonet é considerado talvez o maior constitucionalista do Brasil, e as bancas de advogados são todas pessoas estudiosas, com mestrado, doutorado, experiência de anos a fio, 40 anos lidando com o processo. Então, ali não tem amador, não é verdade? Então, foi de alto nível, como se esperava, e daqui para frente vai continuar sendo de alto nível. Às vezes, de forma veemente, mas de alto nível. Ou seja, eu estou entendendo, aí estamos entendendo, acredito, por tudo que o senhor vem falando até aqui, que o senhor está plenamente confiante numa absolvição do seu cliente, talvez de todos os demais réus. Isso tudo, apesar de todas as sinalizações que vêm sendo dadas, inclusive por essa equipe que o senhor acabou de elogiar, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O senhor continua... O ministro do Supremo não dá sinalização alguma. O ministro do Supremo fica calado, estudando processo. Isso não existe, isso é ilação da imprensa. A imprensa acha que isso vai acontecer, que o julgamento é político. E eu aposto num julgamento jurídico. Juridicamente, Almir Garnier não tem como ser condenado. Ok. Doutor Demóstenes, o momento de maior emoção do almirante no depoimento foi quando ele explicou por que ter se recusado a participar da cerimônia de transmissão de comando em 2023 já. E com essa decisão ele rompeu uma tradição militar acho que desde sempre, né, na Marinha. Independentemente da explicação dada por ele, esse ato por si só não pode facilmente até ser interpretado como um gesto político importante? Primeiro, ele transferiu no dia 31, a pedido dele, ele pediu exoneração e pediu a nomeação do almirante Olsen, hoje comandante da Marinha, interinamente. Pediu, transferiu. Ele não compareceu à festa. Né? Exato, a cerimônia. Segundo, a festa. Então, ele transferiu. Agora, a segunda coisa, havia uma combinação entre os três comandantes, comandante do Exército, comandante da Marinha e comandante da Aeronáutica, que eles transfeririam isso durante o governo Bolsonaro, né, para que eles pudessem despedir do presidente e do ministro da Defesa. O comandante do Exército transferiu antes, o almirante Garnier transferiu antes, e estava combinado, mas o comandante da Aeronáutica preferiu transferir depois. O Carlos Maza, mais algum posicionamento? O senhor falou um pouco essa questão da antecipação que se faz do julgamento, né, que acaba sendo ali mais também pressão da sociedade, ali muita ilação da imprensa e tudo. Mas eu ia te perguntar, né, acaba que é um julgamento atípico, né, talvez um julgamento de maior aí, visibilidade que a gente tem em muito tempo aqui no Brasil. O senhor acha que essa questão desse assédio da população, desse interesse grande de ambas as partes, né, tanto do lado ali que, né, tá do lado do Lula, do lado que quer uma condenação do Bolsonaro, quanto o contrário, que apoia o ex-presidente, essa visibilidade, essa participação próxima da opinião pública, o senhor acha que isso pode atrapalhar o andamento do processo ou acaba jogando mais luz ali para que não se cometa erros? Eu acho que é normal, né? Há muito tempo esses julgamentos acontecem, quem não conhece a intensidade. O advogado Cacai, que é brilhante, é um advogado de esquerda ligado ao presidente Lula, ele diz que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Eu não acho isso porque, durante o regime militar, os ministros julgaram, muitas vezes, sob pressão, que eles não podiam resistir, mas resistiram. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, em plena democracia, sem nenhum tipo de pressão,
vá julgar diferente do que o direito indica. Vamos acompanhando, né? O senhor mencionou o Cacai. Cacai aqui em entrevista aqui ao programa para nós aqui, a previsão dele é de que esse julgamento será, a decisão será anunciada aí no início de julho e ele aposta ali numa condenação de todos os réus. Mas enfim. Mas eu então vou fazer uma outra previsão. Se for obedecido o recesso parlamentar, isso só vai acontecer no mês de setembro. Eu explico. Agora nós temos 5 dias, esse prazo se encerra na segunda-feira. A partir daí, o Procurador-Geral da República tem 15 dias. Ele pode não usar os 15 dias dele, né? Mas aí, se houver o recesso, se não houver convocação para apreciação, os prazos recomeçam a contar em agosto. Aí, o réu colaborador, ou também delator, como preferirem, ele tem 15 dias. E, em seguida, nós, da defesa dos demais, temos mais 15 dias. Chegando isso, já estamos no mês de setembro. E o senhor Alexandre de Moraes, o ministro, ele vai marcar a audiência para sustentação oral, onde o Procurador-Geral da República e os demais advogados terão 1 hora para fazer sustentação e só assim o Supremo poderá julgar. Ok, vamos saber em breve aí